Boa tarde, caros telespectadores. Mais um programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E hoje trouxemos Mário Pietro Pérez, que é presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Ele vai falar dos transtornos mentais em relação à reencarnação, em relação ao espiritismo. Vamos ver? É importante a gente falar sobre esse assunto até com as pessoas, com os pacientes ou com os familiares, porque antes se tinha o conceito de que era melhor não falar sobre suicídio porque ia dar ideia para a pessoa. Não é verdade. É importante falar porque você consegue reconhecer em que estágio essa pessoa está dentro do pensamento suicida e do quadro depressivo, até para avaliar a sua gravidade, né? E existem fatores de risco realmente para completar o suicídio, né? Então as pessoas normalmente falam, é só chamar atenção, não dá bola, que não vai fazer. Quem fala que vai fazer, faz, né? Que existem estágios. Então, na verdade, o raciocínio é o contrário. Quem fez, a maioria das pessoas que fizeram suicídio falaram que iam fazer. Quem fala pode realmente fazer. Quem fala pode não fazer também, né? Mas precisa-se avaliar quais são os riscos, né? A pessoa mora num prédio, tem janela aberta, tem arma em casa, né? Tem veneno de rato em casa, quais são os riscos? Ela mora sozinha, ela tem um suporte familiar, ela está tomando medicamento, ela tem muito medicamento em casa que ela pode se intoxicar, né? Está com um problema de saúde muito sério. Então, tem realmente alguns fatores para a gente avaliar a gravidade e poder interferir no processo de suicídio em toda a sua escala. Então são vários sintomas, são sentimentos, são sintomas físicos e são pensamentos também. Então os sentimentos de tristeza, de angústia, de falta de prazer, ansiedade aparece, apatia, sentimento de desvalia. Existe no quadro depressivo também, em algumas situações, um conflito religioso, né? As crenças são abaladas nesse momento de fragilidade. Os sintomas físicos são diversos também. O apetite pode aumentar, pode diminuir. O sono, libido, energia, iniciativa, quadros dolorosos, né? São muito presentes. E os pensamentos de pessimismo, problemas de concentração, memória, pensamento de desesperança, ideias de culpa, de morte, baixa autoestima. Os quadros depressivos são diferentes também em cada fase de vida, né? Na criança, na adolescência, se manifesta mais como irritação. Você percebe uma redução no interesse por brincadeiras, uma queda do rendimento escolar, uma sensação de cansaço, ansiedade, dores em diversas partes do corpo, cabeça, barriga, perna, quadros digestivos. Nos adolescentes aparece mais agressividade, alteração do apetite, começam pensamentos suicidas, isolamento social. Nos adultos também isolamento social, tristeza, alterações do humor e aí todos os outros sintomas que estão presentes, né? Os adultos têm mais quadros depressivos, sim, mas os adolescentes e crianças também, né? Então é importante reconhecer, é mais difícil o diagnóstico na infância e na adolescência. Então, quando a gente vai falar dos dois blocos de sintoma, nós temos aqui a tristeza e
E nós temos que contextualizar o que é uma tristeza que seria normal da pessoa ter, porque ficar triste é um atributo da nossa vida. Então, o meu time de futebol perdeu, eu fiquei triste. Tudo bem. Amanhã ele ganhou, eu fiquei alegre. Né? Então, para se diferenciar a depressão da tristeza, primeiro existe o fenômeno da recorrência, da manutenção. Então a pessoa fica com a tristeza por mais do que 2 semanas. Né? Mas e se eu perder um ente querido? Eu não vou ficar menos do que 2 semanas triste. Né? Então existe um outro diagnóstico que é cada vez mais recontextualizado, que é o do luto. Então, qual é o período que a gente aceita para um luto? Quanto tempo você pode ou tem que ficar triste? Né? Tem até aquelas pessoas que ficam alegres, né? Mas o que vocês acham de qual seria o prazo normal para ficar triste depois de uma perda? Então, realmente não tem um prazo. Pode ser mais, pode ser menos, depende da repercussão. Depende se você perdeu um ente querido que te acompanhou por 50, 60 anos, é uma coisa. Se você perde um ente que é distante, que não tem muito laço afetivo, você realmente pode nem ficar triste. Não tem um significado maior para você. Né? Mas define-se o luto arbitrariamente, claro que tem todas as variações, né? Para mais ou para menos, mas arbitrariamente define-se como 1 mês. Né? Isso não tem valor nenhum, né? Só um corte arbitrário que foi feito. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, têm a ideia de que elas têm que ficar tristes obrigatoriamente por um período de tempo. Isso também é cultural. Né? O que as pessoas vão falar? Nossa, não tem nem 1 mês que meu marido morreu, eu já estou dando pirueta aqui, já estou feliz da vida. As pessoas vão achar alguma coisa diferente, né? E existe também um fenômeno que é bastante importante, que é o da culpa. Então a pessoa se culpa da morte do outro. Mas eu não fiz o que tinha que fazer, eu não falei o que eu tinha que falar, e eu não me desculpei, e isso aqui. E se arrepende, se culpa, e esse luto vai para sempre. Né? Então aí se configura um quadro depressivo, e não mais um luto. Então, no primeiro minuto da perda, você já pode identificar que o processo de enfrentamento vai ser difícil. Então, no caso até de fazer um tratamento com remédio, sem remédio, um tratamento espiritual, você não precisa esperar muito tempo. Né? Até porque aquele processo normal de tristeza, ele pode ser encurtado, realmente, né, com os tratamentos. O humor deprimido, ele também pode se manifestar com a irritação, a impaciência, a explosão. Então a pessoa fica menos tolerante. E do outro lado, o outro grupo de sintomas, de sensações, tem a ver com o prazer. Né? Então, o desânimo, falta de vontade, preguiça, cansaço, tudo tem a ver com a falta de prazer. Então, pode ser algo externo, pode ser que a nossa vida não tenha um estímulo externo que nos dê prazer, mas nós não devemos condicionar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa integridade de saúde mental para os acontecimentos externos.
depois de começar um quadro depressivo, não se interessava mais, não ficava alegre com aquilo que estimulava. E aí nada tinha sentido, nada fazia a pessoa estimular. Então a gente não pode condicionar ao outro, aos acontecimentos da vida, a gente tem que olhar como a gente está percebendo e enxergando e sentindo internamente. A gente vai ter um diagnóstico que é baseado nos sintomas e no tempo também, né? E é importante também a gente entender o fenômeno da recorrência. Então, se você teve um quadro depressivo, você teve depois melhorou, depois você teve um outro, a chance de você ter um terceiro é muito maior. Depois do terceiro, a chance do quarto é praticamente perto de 80%, 90%. Então, se você teve múltiplos episódios depressivos, a ideia é de que aquilo vai ficar sempre flutuando, e aí deve-se fazer um tratamento, de novo, medicamentoso, não medicamentoso, ou enfim, ter um plano terapêutico que deve se permanecer, porque aí existe uma tendência muito forte, né? E também a gente vê aqui uma outra situação nos transtornos de humor, que é a oscilação, a flutuação do humor. Existe uma flutuação normal, o que seria ficar mais alegre, ficar menos alegre, ficar um pouco triste, né, com flutuações. E a partir de uma certa flutuação, mais para baixo, você entra num quadro depressivo. Ou, se você, por outro lado, fica excessivamente eufórico, você tem daí o que se chama de mania, que é o quadro da bipolaridade. Pode-se também apresentar de várias maneiras, tem vários tipos do chamado espectro bipolar, né? Tem pessoas que estão flutuando normalmente, tem pessoas que estão com amplitudes maiores das flutuações de humor. Esse quadro é fácil de reconhecer, que era a antiga chamada psicose maníaco-depressiva. Hoje se fala em transtorno bipolar, né? Mas também pode estar no espectro da bipolaridade outras formas de ciclar. A pessoa que está muito agitada e sempre em hiperatividade, ela pode ter também um transtorno de humor. As ansiedades, elas também são um capítulo muito importante, bastante comum, geram um sofrimento bastante grande também. E nós temos uma diversidade, né, um mapeamento dos quadros de saúde mental, de ansiedade, especificamente nesse mapa. Aqui nós vemos que nossos irmãos são mais ansiosos do que nós, né? E aí a ansiedade, ela significa antecipar fatos do futuro, preocupar. Tem o fenômeno da catastrofização, da pessoa que sempre olha o pior cenário lá na frente, que é uma forma de pessimismo, da antecipação dos cenários negativos. Isso acontece no nosso lobo frontal, que foi adquirido no ser humano, através da evolução, para que ocorresse o melhor posicionamento frente às condições climáticas, a antecipação de certos acontecimentos, para que a gente pudesse se posicionar melhor e evitar que a nossa integridade ficasse ameaçada. Então, esse processo de antecipação é importante. Se a gente não consegue aferir o risco, se a gente não consegue saber que algo é perigoso, você não vai ficar brincando com uma serpente, você não vai ficar andando no parapeito de um prédio alto, porque você pode realmente cair. Então, existe um fator de proteção das antecipações, mas a gente acaba vivendo uma cultura, uma sociedade muito baseada no medo.
Então, a gente sempre faz seguro de tudo, né? Quem que não tem seguro de carro, seguro de saúde e assim por diante, né? A gente vive o medo de alguma coisa, a segurança, né? Que hoje em dia está bastante comprometida na cidade que a gente mora e em todo o país também. Então, a gente sempre quer um aumento do nosso grau de proteção, né? E acaba isso gerando um desgaste importante, né? Essa é uma leitura que é interessante, são as camadas da felicidade. E é interessante a gente ver que existem flutuações baseadas nos acontecimentos do dia a dia, que são coisas triviais e que causam uma oscilação da nossa alegria, felicidade. Existem outras situações que são de questões relacionadas à satisfação com a vida, um prazer mais duradouro, como questões da carreira, da família. E existe uma base interna que é relacionada com a satisfação com a vida, mas um bem-estar perene, relacionado a crenças, à espiritualidade. E aí você consegue ter uma superação melhor, né? Então, as causas dos transtornos mentais, como um todo, elas são, primeiro, de uma predisposição. Então, existe uma genética, existe uma situação de flutuação dos neurotransmissores no cérebro, a influência dos hormônios, da idade, a diferença do homem e da mulher, da condição da pessoa ser mais ou menos pessimista, e existem as causas externas, os eventos de vida, as doenças, remédios, drogas, a situação espiritual de momento, né? Os hábitos, os pensamentos, as emoções, e o que a gente carrega também como carga genética e como carga reencarnatória, né? Então existe aqui uma situação de predisposição, um terreno que pode ser mais ou menos fértil, e aqui em cima você pode dar o adubo para aquela condição, ou você pode não deixar uma semente negativa aflorar, né? Você tem condições de controle, né? E certos traumas ou certas condições podem puxar essa predisposição mais para cima e um quadro aparecer com mais intensidade. E a diferença do homem e da mulher é bastante conhecida, né? Que esse aqui é a circuitaria neural do homem, que só tem um botão, né? Liga e desliga. E a mulher aqui, ó, sapatos, bolsa, maquiagem, não é? Não é verdade? Não é? Mulher para ir para uma festa, olha quanta coisa. O homem põe a roupa e vai. Mentira, não? A mulher vai fazer compra, o homem entra no shopping e vai direto na loja. Gastou 6 minutos e 50 reais. A mulher passa por todo o shopping, demorou 3 horas e gastou o triplo do dinheiro, né? Mas tudo isso não é verdade, é só brincadeira. A nossa vida é sempre neste segundo, neste momento, é sempre agora. A gente percebe, a experiência humana é do agora, é deste segundo. Então, a gente tem memória do passado e a gente tem a contramemória, a antecipação do futuro. Então, se você tem um passado tenebroso ou um futuro catastrófico, você vai viver este momento como essa tela mental que você está colocando, né? E ao mesmo tempo, se é um passado que você traz com as experiências positivas, ou quando você ressignifica as experiências negativas do passado, você vive no hoje uma experiência de tranquilidade e você coloca no futuro a esperança, a fé, a certeza, a confiança de que vai terminar tudo bem, de que vai dar tudo certo, ou até mesmo você enxergar o momento de agora como está tudo bem, e aí você acaba vivendo com menos depressão, com menos ansiedade.
E também existe o conceito de limiar no cérebro. Então a gente tem uma predisposição, que é como se fosse o tamanho de um container, a gente tem os desencadeantes, que é a água entrando nesse container, e a gente tem a saída dessa água. Então, uma doença aparece, ou muitas doenças se comportam dessa maneira. Ela aparece quando ocorre um transbordamento. Então, existe a predisposição, você tem um balde pequeno, você tem muita água entrando e não tem um escoamento. Então, o que você deve fazer? Tratamentos para conseguir aumentar o tamanho do container, conseguir escoar através de atividade física, cuidado com alimentação, sono bom, cuidado com o lado espiritual, e você também se distanciar das situações que te agravam. Então, a gente tem que ter uma visão mais otimista, tanto deste momento, né? Então, qual que é a nossa percepção deste momento? O copo está metade cheio ou metade vazio, né? Então a gente pode olhar sempre por um ângulo positivo, negativo. E a gente pode também achar no futuro que tudo vai terminar bem, né? O que é a fé? A esperança, a confiança em Deus. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é um estudo de imagem cerebral que mostra que quando você olha uma imagem, você praticamente tem a mesma ativação de quando você pensa nessa imagem. Então o cérebro se comporta exatamente ou muito parecido. Então aqui é a diferença, ó, a diferença entre um e outro é praticamente nada, é zero, né? Tem um pouquinho só de diferença. Então quando você pensa numa cena, quando você pensa numa imagem, o cérebro está achando que aquilo realmente está acontecendo. Ele se comporta da mesma maneira. Da mesma forma, com a música também. Então, de um lado, foi uma música que foi colocada. Do outro lado, as pessoas cantaram internamente, né? Lembraram dessa música. E o cérebro também reagiu de uma maneira muito semelhante. Então, isso é uma prova científica de que o nosso pensamento, a nossa tela mental tem total influência naquilo que ocorre no nosso organismo. E o que isso tem a ver com a reencarnação? Porque a oportunidade que a gente tem de mudar esse padrão de pensamento, de mudar os nossos hábitos, nossas emoções, nossos pensamentos para melhor, essa oportunidade é dada a cada dia. Só que a gente não consegue mudar. A cada ano, a cada década. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, uma vida inteira que se leva, que a gente não consegue fazer as mudanças necessárias. Mas, na verdade, o poder que a gente tem de mudar o pensamento, de trabalhar o estado físico, mental e espiritual de uma maneira a adquirir um bem-estar, adquirir a saúde física, mental, sempre de qualquer momento. A gente sempre tem essa oportunidade renovada. E o lembrar envolve a reconstrução de uma trama coerente por meio de fragmentos disponíveis. Então, esses fragmentos que a gente puxa na nossa memória ou na antecipação do futuro são os fragmentos que a gente escolhe puxar. Muitas vezes existe um predomínio, a gente tem uma tendência natural para a tragédia, né? A prova disso é que o jornal vende mais quando coloca a tragédia na capa, né? Então a gente vai à procura da tragédia, mas esse é um hábito que a gente tem que filtrar, né? Então existem vários traumas que afetam a nossa vida e além desses vários traumas, um importante é a morte de uma vida pregressa. E não deixa de ser traumático. E também se coloca o próprio nascimento também como uma experiência traumática, né?
Então, à luz da reencarnação, a saúde mental ela tem que considerar esses aspectos também. Então, a doença decorrente do trauma, que é o estresse pós-traumático, ela tem uma série de características. A reexperiência traumática, lembranças, flashbacks do evento traumático. Então, aquilo vem naturalmente, né? Mas ele pode ser trabalhado para que essa lembrança seja ressignificada e a imagem que você tem de trauma seja reduzida, né? Aí ocorre uma fuga, esquiva, a pessoa se afasta de qualquer estímulo que possa desencadear, existe um hiperalerta, né? Existe um distanciamento emocional, para que a pessoa não tenha aquele desgaste novamente, e uma hiperexcitabilidade, com reações exageradas, pânico, distúrbios de sono e uma série de outros sintomas. Aqui o trabalho do nosso irmão Júlio sobre a psicoterapia considerar a reencarnação como um enfoque também terapêutico, né? E os estudos de neuroimagem também mostraram que, ao trabalhar as memórias traumáticas, elas mudam o seu padrão de expressão cerebral. Então, aquilo que a gente vê, né, muito semelhante entre a nossa reação da realidade e aquilo que a gente tem na nossa tela mental, depois de um trabalho de modificação, ele também se modifica em termos estruturais cerebrais, né? Então é importante ressignificar as experiências e considerar não só a reencarnação, mas o renascimento, e a gente está convidado todo dia a renascer, a abandonar, a deixar certos pensamentos e emoções negativas saírem do nosso padrão de pensamento e de emoções e adquirir e preencher o nosso pensamento, o nosso corpo físico, mental, espiritual com emoções positivas. E aí vem uma frase muito interessante do Viktor Frankl, que foi um sobrevivente de campo de concentração e um estudioso da área. Esse livro, O Homem em Busca de um Sentido. E ele fala que o homem não é destruído pelo sofrimento, e sim pelo sofrimento sem um significado. E isso, à luz da reencarnação, é ainda mais importante e vívido, né? E ele coloca aqui uma frase também muito interessante. Ele encontrou o significado da vida ajudando os outros a encontrarem em suas vidas um significado. Então esse é um trabalho muito interessante do Viktor Frankl. Uma pesquisa mostra também que a crença na vida após a morte reduz uma série de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, compulsão, paranoia, fobia, somatização. Então, qual que é a leitura? Que a religiosidade gera um significado para aquele sofrimento, uma forma de contextualizar, né? E os traumas aí são vistos como meramente temporários e etéreos, e que eles vão, numa próxima vida, se dissipar, né? Então existe uma aceitação, uma ressignificação mais fácil para o paciente, né, para a pessoa. Então, nós temos que ter a nossa responsabilidade também no presente, no que a gente faz conosco mesmo todos os dias. A gente está se tratando bem? A gente está se cuidando bem? Ou existe algum comportamento ou pensamento autodestrutivo? Quem é que consegue fazer uma atividade física, um trabalho espiritual, fazer os pensamentos, escolhas adequadas, ter um sono correto? Ninguém consegue fazer, a não ser os seres crísticos, Chico Xavier, daí para cima, que conseguem realmente ter uma vida
santa, uma vida de doação, uma vida que não tenha algo autodestrutivo, né? E a gente precisa, todos os dias, e sem dúvida que muitas encarnações são necessárias para essa depuração, mas a gente não precisa também ter que renascer muitas vezes, ou se tiver que renascer, para que seja feito um trabalho de ajuda ao próximo. Então, essas escolhas estão ao alcance de todos, né? E Jesus já nos dizia isso há 2000 anos, né? Então, nós temos aqui, nós não estamos sozinhos na crença da reencarnação, existem várias culturas que são reencarnacionistas também, né? E nós temos também, até em muitos lugares do mundo, nenhuma liberdade religiosa, né? Aqui são os países onde existe uma violação dos direitos da liberdade religiosa. Esse é um mapa também das crenças aqui, da porcentagem de católicos, evangélicos e espíritas. Olha que interessante aqui essa densidade maior, onde Chico viveu, né? Ali na região de Minas. E interessante também a cidade de Palmelo, em Goiás, com 45% de espíritas, né? Então, o Espiritismo, ele traz um consolo, ele traz, através da leitura desse escrito no Livro dos Espíritos, como que a gente encara, então, a reencarnação, né? É interessante esse texto também, na pergunta 171. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, nós temos sempre essa oportunidade de regeneração. Hermínio Miranda nos coloca nesse livro Reencarnação e Imortalidade. A reencarnação, ela é uma lei, mas ela não pune. E nem a dor é um castigo. A lei indica o caminho a seguir e a dor redime a consciência inquieta, corrigindo a rota espiritual. Então, a gente não pode ter, na leitura da reencarnação, nenhum aspecto de culpa, né? Porque se nós erramos, nós temos a oportunidade de pagar, né? E aí, através do perdão, do arrependimento e do se perdoar, né? Perdoar o próximo, mas também se perdoar. E aí o Chico nos coloca, né? Se deves e sofre, paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem. E que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Então, esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime. Ergue-te e vê, conquanto enfermo e rude. Então, olha que texto que entra completamente naquilo que está se falando, né? Então a reencarnação, ela vem para a gente transformar a raiva em paciência, o ódio em amor, a ansiedade em confiança, a depressão em esperança, os problemas em superação, o pessimismo em otimismo. Nós temos a bênção também das terapêuticas espíritas, né, dos tratamentos que podem ser feitos para nosso equilíbrio, nossa regeneração. Passe a prece, as meditações, cirurgias, água fluidificada, os estudos, as leituras, o evangelho no lar, a atividade assistencial, a desobsessão. Mas, acima de tudo, a nossa vontade, o nosso comprometimento em evoluir, em melhorar a cada dia. Eu queria convidar vocês para a jornada da AME São Paulo, que vai ocorrer aqui
no Auditório Bezerra de Menezes, dia 15 e 16 de novembro. Gostaram, não gostaram? Tenho certeza que sim. A palestra foi uma verdadeira aula que calou fundo em todos nós. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já. Nascer de Novo, um livro lançado no Congresso FEESP 2014, um livro de Humberto Fabre. Recebemos o que damos, colhemos o que plantamos, aprendemos com Jesus que Deus é nosso Pai, justo, bom e misericordioso, que não pune ou castiga, mas permite que arquemos com as nossas responsabilidades para nosso próprio crescimento. Este livro encontra-se à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. Creches da FEESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. O Congresso Espírita FEESP 2014 aborda os seguintes temas: problemas mentais, a loucura sobre o novo prisma, psiquiatria em face da reencarnação, mediunidade, aborto, afinidades ou desentendimentos em família, irmãos gêmeos, almas gêmeas, homossexuais, Alzheimer, depressão, drogadição, filhos, cônjuges, mentiras, traições, bullying, perdão, crianças com capacidades extraordinárias. João Batista é Elias reencarnado? Podereis fazer o que eu faço. Kardec e Chico Xavier são também fontes seguras de análise sobre a reencarnação. Este livro também se encontra na livraria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula, número 140, ou então você encontrará pelo telefone 11 3115 5544, ramal 204. Cursos profissionalizantes de informática FEESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho.
Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. A FESP agradece a todos que participaram do evento em homenagem a Allan Kardec, pois ajudaram na transformação de vidas que a FESP tem por objetivo proporcionar melhor qualidade de vida aos mais necessitados. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente no calendário da cidade de São Paulo a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. História sobre Reencarnação é um livro que nasceu da ideia de explicar, de forma romanceada, toda a problemática pessoal, familiar e social em relação à reencarnação. Reencarnações vencedoras ou não, penetramos na inspiração dos autores e sentimos a exuberância de detalhes que elucidam os mais complicados romances. Histórias de inimigos na família, abortos, almas gêmeas, reencarnação em outros planetas, histórias sobre avós e netos, arrependimentos, reparações, transformações, saudades, perdão, muito amor e ódio estão gravadas nestas páginas. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na rua Maria Paula, número 140, Bela Vista.
A mensagem de hoje foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Está no livro Pão Nosso. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida, esperando você na próxima sexta-feira neste mesmo canal. Muito obrigada.